Bom, então hoje a gente vai ver como fazer para transformar frações em decimais e também como transformar decimais em frações. Vamos começar? Frações para decimais. A primeira coisa que você precisa se lembrar é de que toda fração representa uma divisão. A divisão do numerador pelo denominador dessa fração. Então, lembrando, o numerador é o número de cima, denominador é o número de baixo. Exemplo, a fração 2/4. Então, nós temos aqui o denominador sendo o número 4, o numerador sendo o número 2. Eu tenho que dividir simplesmente o número 2 pelo número 4, isso pode ser feito manualmente ou através de uma calculadora, e aí eu já vou obter o resultado na forma decimal, o número 0,5 ou 5 décimos como representação da fração 2/4. Segundo exemplo, a fração 3/5. Então, nós temos aqui o numerador 3, o denominador 5, e basta nós fazermos a divisão do número 3 pelo número 5, que nós obtemos o número decimal que representa a fração 3/5. Portanto, 6 décimos ou 0,6 é o decimal que representa a fração 3/5, tem o mesmo valor numérico da fração 3/5. 7/14. Numerador 7, denominador 14. 7 dividido por 14, 0,5 ou 5 décimos. É uma fração equivalente à fração número 1, ao exemplo número 1. Quarto exemplo, 8 centésimos. Então, aqui nós temos o numerador sendo o número 8, o denominador sendo o número 100. Basta nós dividirmos 8 por 100 ou lembrar da regrinha, né? Se eu estou dividindo por uma potência de base 10, que são os números 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, basta a gente contar quantos zeros a gente está fazendo a divisão e andar com a vírgula do número que está sendo dividido para a esquerda, a quantidade de casinhas aqui dos zeros na nossa divisão. Como nós temos aqui 2 zeros no número 100, a vírgula que estaria aqui no número 8, ela se desloca 2 casas para a esquerda, resultando no número 8 centésimos. Olha só, o decimal possui o mesmo nome da fração, a fração 8 centésimos, o decimal 8 centésimos. Então, dividir por 2 zeros, tenho 2 casas decimais, a vírgula se deslocou 2 casas para a esquerda. Último exemplo aqui, exemplo 5, a fração 2/8, então o numerador é o número 2, o denominador é o número 8, nós vamos fazer a divisão 2 por 8 e obtemos como resultado 25 centésimos ou 0,25. Agora, para passar de decimais para frações. Esse é bastante simples, porque, olha só, todas as vezes que eu for passar um decimal para uma fração, o denominador da minha fração vai ser sempre uma potência de base 10. Ou vai ser o número 1, que seria 10 elevado a 0, ou vai ser o número 10, que é 10 elevado a 1, ou vai ser o número 100, que seria 10 elevado a 2, ou 1000, 10.000, 100.000, tá? Então, o denominador vai ser sempre uma potência de base 10. 1, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. A quantidade de zero aqui, como eu já coloquei coloridinho para vocês identificarem, ela é referente à quantidade de casas decimais do número que a gente quer representar. Então, eu coloquei A,BC. Não importa que eu estou falando de letras aqui. As letras, elas só estão aqui para você perceber que não importa qual seja o número, pode ser qualquer coisa, tá? Então, como eu tenho aqui as letrinhas B e C depois da vírgula, são 2 letrinhas, aqui embaixo eu vou ter 2 zeros. Então, o número que eu vou ter que colocar aqui embaixo vai ser o número 100. Agora, feito isso no denominador, aqui no numerador, basta a gente escrever este número todo sem a vírgula.
Outra demonstração, eu tenho aqui o número A,BCD igual. Então, eu quero representar este número em forma de uma fração. Bom, eu tenho aqui 3 casas decimais, então no denominador eu vou ter 3 zeros. Um zero que eu coloquei em vermelho é referente aqui à primeira casinha decimal, o segundo zero é referente à segunda casinha decimal e o terceiro zero é referente à terceira casinha decimal. Agora, no numerador, a gente simplesmente escreveu todas as letrinhas que compunham o nosso número, tá? Sem vírgula. Exemplo. Então, nós temos aqui 0,12 ou 12 centésimos. O nome desse decimal também equivale à fração dele, tá? Olha, nós temos aqui o número 1 após a vírgula, então nós temos aqui um número 0 em vermelho. Nós temos aqui o número 2 após a vírgula, que está em roxinho, e aqui nós temos mais um zero também em roxinho, para você identificar que cada zero é referente a um número aqui depois da vírgula. Já aqui no numerador, seria 0,12, porém 0,12 é a mesma coisa que 12, então basta a gente colocar o número 12. Portanto, a fração que representa este número, 12 centésimos, é 12 sobre 100. E agora, como último exemplo, nós temos o número decimal 2 inteiros, 354 milésimos, sendo representados pela fração 2.354 sobre 1.000, porque nós temos aqui 3 casas decimais, então o número que vai aqui no denominador é a potência 10 elevada a 3, porque são 3 casas decimais. Então, nós temos o primeiro zero referente à primeira casa decimal, o segundo zero referente à segunda casa decimal e o terceiro zero referente à terceira casa decimal. E no numerador, o número inteiro sem as vírgulas. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, pode me mandar por e-mail, da maneira que vocês preferirem, ok? Eu estou à disposição. Beleza? Um beijo, bons estudos para todos e até mais!